venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca aos leões, dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Que você possa também se espelhar nestes homens, nestas mulheres, nestas pessoas, e com certeza você será, como diz Paulo, na expressão que eu gosto muito, escrevendo ele aos Romanos, lá no capítulo 8, e você será, e nós seremos, mais do que vencedores por Cristo Jesus. Amém. Vamos encerrar este segundo bloco e logo após o intervalo prosseguiremos aqui com o programa desta semana. Muito bem, damos continuidade então ao programa Manancial. Nesta semana falamos sobre a fé. Eu estava falando no final do bloco anterior sobre a importância da fé. E eu quero agora dizer que a fé é importante na nossa vida porque por ela nós somos justificados diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas palavras aqui do Dr. Elton, no bloco anterior, ele disse também, citando o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Todas as pessoas que caminham diante de Deus por fé são justificadas. Daí a importância e da necessidade de vivermos uma vida de fé em Deus, por fé, em obediência à palavra e à vontade soberana de Deus para as nossas vidas. A fé também é importante porque todos aqueles que são cristãos vivem pela fé. Veja, Paulo repete um texto lá do profeta do Velho Testamento, se não me engano, o profeta Abacuque, em Romanos capítulo 1, verso 17, porque nele, Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela sua fé. É a única forma, meu amado telespectador, que Deus nos disponibiliza, aos homens, de ter com Ele relacionamento, de ter vida com Ele. Não é verdade? Aliás, a Bíblia é um grande manual, um grande compêndio de revelação, e o conteúdo da Bíblia, ele deve ser vivido por fé, né, doutor? Corretamente. É vivido, a Bíblia, a palavra, a mensagem bíblica, ela é vivida, tem que ser vivida por fé. Existem muitas pessoas que não creem na eficácia, na autoridade, na revelação bíblica. Isto é lamentável, porque foi uma preservação divina. O próprio Deus se encarregou, se empenhou em preservar a Bíblia. Haja vista que ela foi compilada num período de cerca de 1400 anos. Homem algum seria capaz de preservar tamanha obra, tal obra. E na verdade Deus, em amor aos homens, em amor a mim e a você, por amor a cada um de nós, Ele preservou para que agora pudéssemos receber esta mensagem, absorver esta mensagem, crer nesta mensagem e desta forma agradarmos a Deus com uma vida de fé na sua presença. Como posso ter uma fé consistente que me ajude a vencer as adversidades? Como uma pessoa pode então viver esta fé consistente? Eu quero neste instante fazer uma analogia. Nós tivemos ali com o Dr. Elton na construção de ampliação do Centro de Convenções do Avivamento, e ali de forma analógica, né, fazendo de forma figurada, ali, simbólica, fazemos uma ilustração ali através da construção. O doutor nos traz algumas informações técnicas. Após assistirmos esta matéria
este conteúdo, nós retornaremos aqui e prosseguiremos falando sobre a fé. Hoje nós estamos aqui num canteiro de obras, numa obra de ampliação aqui da CCA, né? Centro de Convenções do Avivamento, cujo pastor presidente é o apóstolo Nelson Braido, meu amigo, meu abraço, pastor Nelson, Deus te abençoe cada dia. E o tema do programa é a consistência da fé. Nós queremos fazer uma ilustração, por isso estamos aqui na construção, para fazermos uma comparação com relação à nossa fé. Toda construção, toda edificação civil, ela é sustentada por colunas, por vigas. E essas colunas têm os seus elementos que dão a sua sustentação. E para falar um pouco sobre a questão aí da importância de cada elemento, eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Elton Eleutério dos Santos, que já esteve no programa, nosso irmão e companheiro em Cristo. Dr. Elton, bem-vindo ao programa Manancial. E nós gostaríamos então que o senhor trouxesse aos nossos muitos telespectadores a informação ou as informações sobre a importância de cada elemento que constitui uma coluna, uma viga que dá sustentação a uma obra. O foco principal, como o pastor falou, que seria a fé, tem que ser uma coisa consistente, então ele vai fazer um paralelo com o que existe quando o nosso trabalho da construção, alguns elementos num concreto, né? A necessidade, a dosagem, os elementos que consistem em um concreto que seja de boa qualidade, desde a infraestrutura de uma obra, ele passa da parte os fundamentos, né? Parte do vigamento, as colunas, vigas e assim por diante, né? Existe um controle em obra, como a gente pode ver. Hoje nós trabalhamos muito com o concreto que vem usinado, direto de uma concreteira, dosado para finalidade. Porém, aqui em obra, quando são coisas pequenas, costumamos bater, temos as medidas nas padiolas, e dos elementos, a brita, a areia, o cimento, a água, e tem que contar o principal, a mão do ser humano, né? Então essas coisas fazem parte, porque o concreto sai. O concreto pode ser um concreto simples, mas na maioria estrutural, ele é um concreto armado, que vem a ser, né? Que dá mais resistência, e a finalidade pela qual ele é usado é o dimensionamento através de um engenheiro, um calculista que faz o projeto estrutural. Ele dimensiona e a gente traz para in loco na obra executar. Como vocês podem ver aqui ao fundo, o pessoal está preparando um concreto para encher umas colunas e umas fundações da ampliação do CCA. E cada elemento é dosado de uma forma pela qual, para que atinja a resistência e atinja o objetivo pelo qual ele está desempenhando, seja coluna ou viga. Do contrário, um concreto de má qualidade, pastor, né? Ele pode acontecer, comprometer uma estrutura, né? Pode abalar uma estrutura. Daí pode-se tratar, pode-se tomar os cuidados daí futuramente de fazer uma patologia, mas se ele for desde o princípio, desde o começo, bem elaborado, processado da forma correta, o fator água é um fator principal hoje, né? Para que ele possa ter assim a resistência ideal pelo uso. Se cada um desses elementos ou a ação dos funcionários em cada um daqueles elementos não for correta, venha a abalar a situação, ou seja, a construção, a estrutura, enfim, a obra, e causar danos que a gente às vezes tem visto por aí, por muita má administração, às vezes por inadimplência, né? Riscos aí e danos. Muito bem. Então, de acordo aqui com as explicações do Dr. Elton, nós vemos que uma coluna, uma construção, tudo precisa ser na dosagem certa, na medida certa, precisa ser feito da melhor forma possível para que a obra, não é, na sua integralidade, não seja comprometida. Então nós esperamos ter assim, mostrando aqui imagens do canteiro de obra, ter ilustrado, fazendo aqui uma analogia e comparação com respeito à fé. E agora a gente vai prosseguir no estúdio, melhor dizendo, hoje falando sobre a consistência da fé cristã.
Continuamos então com a programação desta semana. Estivemos ali, ficou, acredito que bem claro, né, doutor, aos nossos telespectadores sobre a importância de cada elemento na construção, não é? Corretamente, bem como a fé, né? Tem os elementos, né? E uma coisa interessante, a gente, voltando para Abraão, Abraão foi obediente. Imagine se Abraão não obedecesse à voz de Deus. Transportando para nós hoje, como fomos ao canteiro, né, tem as medidas, as proporções certas para que saia um concreto, que é um fundamento, para que ele vai receber uma carga, possa suportar, ele tem a armadura também. Eu vejo assim, se o pessoal não obedecer o critério a ser desenvolvido, elaborado, o concreto para todo o processo, para a finalidade que ele é usado, dá problema na estrutura. A estrutura pode vir a ser abalada e, casos mais graves, a estrutura pode cair. Por isso que é uma coisa muito importante, está bem diretamente a fé relacionada com obediência. E a palavra de Deus fala muito em obediência, né? O homem, quando é obediente à palavra, aos preceitos, aos mandamentos, aquilo que Deus deixou para nós, né? Eu acho que não tem como dar errado as coisas. O homem vence toda a situação com maior facilidade, crendo naquele que é a palavra. Maravilha. Então, a gente observou ali na construção como que uma espécie de uma receita para aquele concreto ser consistente, para aquela coluna poder suportar, né, o peso, ter sustentação, dar sustentação à construção civil. Então, todas as coisas ali na medida certa, na maneira correta, sendo obedecida, né, a orientação técnica, será uma edificação sólida, consistente, que vai estar preparada para suportar, né, a ação do tempo e etc. Muito bem. Nós queremos fazer uma comparação com a vida cristã. De que nós precisamos diariamente para termos uma fé consistente? Sobre este assunto, nós vamos discorrer um pouquinho mais no bloco a seguir, logo após um breve intervalo comercial.